Olá, muito boa noite. Eu estou aqui ao vivo agora, mais uma vez, numa noite de quinta-feira, às 20 horas, para começar esse projeto que eu tenho muito prazer de compartilhar com vocês, que é o Direito em Dose Dupla. É exatamente o momento que a gente consegue estar mais próximo das pessoas que nos assistem, das pessoas que gostam do conteúdo, de tantos advogados que entraram na carreira com muitos sonhos, mas ao longo das decepções e das dificuldades que foram enfrentando, se perderam no meio do caminho. Então eu quero dizer para quem tá aqui, Geraldo, muito boa noite, Evânio, muito boa noite, obrigada por vocês estarem aqui, Marcela, muito boa noite. Se você estiver me ouvindo bem, se o áudio estiver bom, se a imagem estiver ok, comenta por favor, porque é muito importante para mim saber a qualidade da entrega que nós temos aqui no Instagram. Muitas das vezes a instabilidade da internet ou mesmo o áudio, ele não é entregue da melhor forma possível. Então eu tô só nesse primeiro momento, antes que o nosso convidado entre, eu queria ajustar com vocês. Olá, Odesvaldos, boa noite, que bom ter você aqui. Bruna, minha dentista preferida. Gente, eu preciso corrigir uma falha minha. A Bruna, a Bruna Miranda, tá? br.miram. Ela já me acompanha há algum tempo e a gente sempre conversava e eu cismei, eu não sei da onde, que a Bruna era psicóloga. E aí, todas as vezes que eu entrava nas lives e via a Bruna, eu falava assim, nossa, Bruna que é psicóloga, Bruna que é psicóloga. Enfim, durante uma semana atrás, mais ou menos, a gente numa ligação, a gente estava conversando e ela falou assim, ô Isabel, então... Eu até tenho um pouco de psicóloga, porque eu sou da área de saúde e tudo mais, mas eu sou dentista. Eu falei, nossa, que péssimo. Então, olha, eu tô aproveitando esse momento de uma live ao vivo para me retratar. Perdoem, por favor, se eu confundir, se eu falar... Podem me corrigir, aqui é um momento de troca, é um momento de proximidade, é um momento da gente conseguir conhecer as dificuldades de cada um, se conectar, viver histórias reais de pessoas reais. Aqui é aquele momento que o personagem e tudo que a gente vê em filme, a gente vê lá fora, fica lá fora. Aqui a gente vai ser a gente vai tentar trazer essa proximidade e ajudar tantas pessoas na carreira. Lari, sua linda, quanto tempo que eu não te vejo, muito boa noite, te desejo muito sucesso na sua carreira. A Lari é nail designer, é incrível, tem um trabalho maravilhoso e eu tive a honra e o privilégio de dividir o escritório muito próximo ao estúdio dela na ocasião e depois ela acabou se mudando, mas é um prazer e a vida é assim, a gente constrói amigos e as relações perduram. Como eu estava dizendo, o Direito em Dose Dupla, que é o evento, que é essa live que acontece todas as quintas-feiras às 20 horas, é um espaço voltado para pessoas e advogados tirarem dúvidas, esclarecer problemas, ouvir sobre história, se divertir, porque afinal de contas, rede social também é entretenimento. Ninguém está aqui para aprender grandes lições, mas vai aprender. Ninguém está aqui só para se divertir, porque também vai ser instruído. O objetivo é mostrar e aproximar o advogado da sociedade no geral, é mostrar que o advogado não está sozinho, que essa classe pode e deve ser unida como tantas outras classes. O objetivo do Direito Dose Dupla é fortalecer os advogados e criar um ambiente de troca. É exatamente aqueles bastidores da advocacia que nós temos de uma forma tão leve nos corredores do fórum, na sala da OAB, é trazer áreas rentáveis, é trazer dicas construtivas, é trazer conteúdo para as pessoas que pararem para nos assistir e que saiam dessa live agregado. Hoje, nessa noite, eu tenho o privilégio e o prazer de trazer um amigo muito querido que eu conheço. Sim, é um jovem advogado que eu conheço há muitos anos, mas o que eu tenho de mais pontual para falar dele antes que ele entre é que quando ele começou a faculdade de advocacia, eu já era advogada há muito tempo. E eu lembro que eu trabalhava para a família dele, enfim. E ele começou, eu falei assim, será que ele vai ter jeito? Porque eu achava ele muito na dele, assim, muito mais inibido, muito mais introspectivo. Gente, mas ele virou um advogado brilhante. Ele é palestrante, ele é professor, ele vem trazendo, ele faz várias áreas do direito, ele se reinventa, ele não tem medo, ele se desafia como ninguém.
Eu acho que o que o nosso convidado de hoje, Dr. Vitor Marinho, tem de mais extraordinário foi a capacidade dele transformar a mentalidade dele. Que é exatamente isso que vocês vão ver de uma forma muito simples, como com ajustes de mentalidade você pode chegar aonde você quiser. E é esse o convite, é com essa deixa que eu quero convidar o meu amigo, um brilhante advogado, um colega querido, um parceiro em alguns processos, que eu tenho o privilégio e a honra de vê-lo com tanta garra, com tanto desejo e com tanta vontade no jurídico. Vamos lá ver se ele já começa a seguir, porque é muito bom o trabalho dele. Os posts dele são muito engraçados, as redes sociais dele sempre traz coisas que eu acho extraordinárias. Então é com muita honra e prazer, Vitor, que eu te recebo aqui no Direito em Dose Dupla. Essa live que eu faço todas as quintas-feiras às 20 horas, onde o objetivo é, sabe aquele papo gostoso de corredor, de fórum, ali da cantina tomando um café, ou mesmo de sala da OAB, onde advogados se empoderam, dividem, onde a gente vê que não tem ninguém aqui na guerra, que dentro da sala de audiência, né, a gente vai lá, embate, briga, tá tudo certo, mas sai dali, fica ali, né? A gente não tem que carregar aquilo para a vida. Então é com esse prazer que eu te recebo e se apresente para os nossos convidados. Bom, inicialmente agradeço por todas as palavras, Bel. Foi algo até que a gente conversou, né, depois de um bom tempo que a gente se encontrou, né, desencontros da vida, né, e novamente a gente se encontrou e foi algo que você falou que eu acho muito interessante, porque na minha família, até então eu sou o primeiro advogado, e tinha outro, um primo meu que também estava fazendo curso de direito, e a gente imaginou que ele ia terminar primeiro do que eu, até porque ele começou primeiro do que eu, só que ele não seguiu carreira, foi para outro ramo, né, não do direito, não terminou a faculdade, enquanto eu segui ali firme e forte e tentando me reinventar, até porque eu já tinha uma profissão em que eu já era muito bem visto e não questão de remuneração, mas eu já tinha muita, como eu posso dizer, fama, né, naquela minha profissão. Eu já tinha tudo ali dela e essa é a questão principal também que é desse tema aqui, que eu fui de tentar me reinventar no, no direito, no sentido de tirar a visão de instrutor de trânsito para advogado. Então, assim, já me falei um pouquinho aqui, mas eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou o Vitor Marinho, conheço a doutora Isabel, a minha grande amiga há muito, muito, muito tempo, desde pequeno, né? E eu atuo atualmente nas áreas criminais, cíveis, tá? Mas o meu foco principal é o criminal, porém, como um jovem advogado, não tem como recusar casos, e sempre quando é possível que for algo que eu sei que eu posso atuar, eu estou atuando, né? Eu também não me aventuro, como muitos advogados a gente vê que se aventura e acabam errando ou se equivocando em algo. Hoje em dia eu sou professor de controladoria jurídica, tá? Eu tenho um curso com a professora Ana Cris Pinheiro, dentro de um curso dela, tá? Sobre famílias, sucessões, escritórios, Justiça 4.0, Justiça e Tecnologia, Direito e Tecnologia, né? Onde eu também entro muito nessa área. E também sou palestrante nesse sentido, no sentido de justiça e tecnologia, no sentido de inovação, que é aquele sempre ditado que eu sempre falo, né? Nem tudo que é eficiente é eficaz. Aquilo às vezes é eficiente, mas nem sempre vai ser eficaz e você tem que estar sempre se reinventando. Então, quero te agradecer por estar me dando essa oportunidade de estar aqui com vocês e vamos seguir essa live que acho que vai ser maravilhosa, acho não, tenho certeza que vai ser e boa noite a todos. Gente, ele foi super, super humilde na descrição. Só para vocês terem uma ideia, o Vitor, ele não só tinha uma carreira já desenhada, um negócio de família, uma carreira desenhada. Ele era, na minha visão, o profissional mais completo, porque ele tinha todas as habilitações necessárias como instrutor. Ele tinha a formação para ser diretor de ensino, diretor geral. E mais do que isso, ele era o dono da própria unidade. Então, assim, ele era empresário, ele tinha carreira, ele tinha tudo
pronto. Sabe aquela história quando a pessoa diz assim, aquele ditado, a pessoa tem a faca e o queijo na mão? O Vitor tinha a faca e o queijo na mão pra seguir brilhando. Só que ele brilhava realmente demais, porque além da faca e o queijo na mão para manter aquele negócio da família, ele tinha uma fome de aprender, uma fome de se desenvolver. Ele era tão grande que não ia caber quadrado ali naquelas quatro paredes. E aí ele resolveu se reinventar. E ao contrário do que tudo determinava, né? Ele estava no meio de uma pandemia fazendo faculdade. É, ele trabalhava o dia inteiro. Já vi presencialmente momentos que o pai estava dando uma aula na autoescola e pegava ele no metrô, que estava voltando de um estágio, indo para um outro lugar e indo para a faculdade, estudando depois. Então, assim, isso, ele é um exemplo para mim, pessoalmente, Vitor, e eu estou falando isso não com nenhuma outra expectativa que as pessoas. Não, eu tô falando isso com vivência. Que para mim você é um exemplo de alguém que tinha fome. Tinha fome de saber mais, de conhecer mais, de desbravar mais. Em algum momento, eu acredito que dentro da cabeça do Vitor ele falou assim: tem mais alguma coisa. Não é só isso. E não era sobre dinheiro. Ali, porque na carreira dele ele já ganhava dinheiro, na carreira dele ele tinha perspectiva de pegar toda. Ele sabia mexer no Canvas, isso há muito tempo atrás. Ele fazia arte, ele era o social media, ele era o web designer, enfim, ele fazia todas as áreas e ele tinha um potencial extraordinário para chegar onde ele quisesse. Mas o que eu acho que é grande e valioso ensino que eu quero trazer para quem está nos assistindo hoje, ele não tinha faca e o queijo na mão só. Ele tinha fome e sabia onde ele queria chegar. Porque ele queria poder viajar, ele queria ter uma boa vida, ele queria. E isso de forma super digna e verdadeira. Ele tinha mentalidade, que ele sabia que ele podia alcançar absolutamente tudo que ele quisesse. E eu acho que isso, Vitor, me chamou muita atenção desde o início, quando a gente começou a conversar. A gente já pegou processos bem desafiadores. Enfim, né? O pessoal, a gente pegou um processo bem delicado e até emocionalmente que a gente se desgastou muito. Mas eu acho que é exatamente isso que deve ser trazido nesse momento, né? Que não basta a faca e o queijo na mão, tem que ter a fome de fazer dar certo, de fazer acontecer. E eu vi assim, para mim na sua trajetória uma coisa muito linear, é que eu vi assim, você podia até ter tido muita dificuldade na faculdade, dificuldade de tempo, de organizar a rotina, de trabalhar e etc. Mas você podia pensar assim, eu posso até ter dificuldade, mas alguém vai me ver tendo dificuldade, mas não vai me ver parando. E porque você não parou, apesar de tudo conspirar a favor, você se tornou esse advogado brilhante que eu tenho o privilégio de ter hoje aqui. E já quebrando já esse formalismo todo, porque eu tento trazer isso para as pessoas de forma bem disruptiva, que o advogado não tem que ser aquela pessoa que só fala da forma mais difícil, cheio de palavras rebuscadas e um juridiquês elevado, que é importante sim numa sustentação oral, é importante num tribunal, é importante numa sala de audiência, mas aqui a gente quer aproximar as pessoas. E aí eu queria começar assim, quem é você além da OAB? Como você se define, Vitor, além de ser advogado? Eu me defino, acho que inicialmente um esposo, um pai de pet, um amante de viajar. Nem falo de avião, falo viajar de carro, de moto, né? Amo fazer, então acho que eu me defino sem ser a minha profissão, literalmente o Vitor, né? O Vitor que gosta de fazer tudo. O Vitor que gosta de ver novas aventuras, de enfrentar novas coisas. Eu falo não no âmbito profissional, no âmbito, né, pessoal mesmo. Há pouco tempo agora, tem uma semana, me mudei. Estou morando com a minha noiva. Então, assim, também é algo novo, é algo desafiador. Eu estou em outra região, eu era de Irajá, agora eu estou em Duque de Caxias, quase Magé. Então, estou altamente longe de tudo que eu conhecia. Então, eu me defino como um aventureiro. Eu acho que a gente pode tentar destacar um aventureiro que tem medo, tem receios, é claro, todo mundo tem, não tem como modificar, mas que vai, acima de tudo, tentar. Né? A gente pode usar como exemplo, não um exemplo tão feliz de ser usado, mas a gente pode usar como exemplo a menina que morreu no vulcão. Né? Eu poderia me definir como ela, que era uma menina que ela morreu, mas morreu fazendo o que gostava. Morreu se aventurando, morreu
indo atrás. Claro que ela pediu socorro, que faz que isso não vem ao caso aqui, mas eu acho que da melhor forma de definir ela, eu seria nesse sentido, usando ela como exemplo, que é aquela pessoa que vai para frente, tem garra, vai embora, foi como você falou. Eu tinha tudo para dar errado e fui embora, fui embora, fui embora. Então, assim, seu Vitor, um rapaz estudioso, um rapaz que gosta de brincar, eu sou muito brincalhão, gosto de ter a minha família o tempo inteiro unida, não só minha família, como os meus amigos. Então, assim, é que nem eu posto muito aqui, que é aquela questão de que o advogado só escuta música clássica. Eu mesmo adoro música funk, sertanejo, sou apaixonado por João Gomes, ao ponto de ir no show dele e escutar as músicas chorando, cantando. Então, assim, esse é o Vitor. Literalmente, eu me defino dessa forma, porque eu até posto no sentido que eu falo, né? Da playlist do advogado. Ah, não, meu advogado deve estar escutando uma música clássica. Tô eu lá escutando um funkzão, tô eu lá escutando o João Gomes, não tô escutando um Beethoven, uma musiquinha clássica, nada disso. Mas eu acho que é essa tua autenticidade. Aqui na internet já foi época, né, que as pessoas precisavam seguir aquele script do padrão. Era o advogado engravatado de terno ali o tempo todo, que ele postava na internet só ele de terno e gravata dentro do fórum, só ele de terno e gravata. Parecia até que se ele fosse pra praia, o cliente dele ia encontrar ele na praia de terno e gravata. Gente, acabou esse momento. A rede social aproximou as pessoas e as pessoas agora vivem o dia a dia. Então, se você está viajando, eu tive viajando, eu postei foto viajando. Eu, sei lá, fui numa festa do meu filho, a gente posta foto da festa do filho. Porque a rede social é instrução, é formação, é vitrine, é um monte de coisa, mas também é conexão real de pessoas reais. E na vida real, isso que eu gosto também muito no Vitor, é que ele traz uma leveza. No carnaval, ele postou um monte de vídeo dizendo como é que era? Os crimes Os crimes mais mais cometidos cometidos no no carnaval. carnaval. Gente, ele pegou a família inteira dele e eu super recomendo. Se depois alguém conseguir botar o link aqui para quem não assistiu, assistir. Ficou muito engraçado, porque ele trouxe leveza, mas ele trouxe instrução. Ele prendia atenção. Ele fazia com que as pessoas conseguissem se conectar e aprender o que era assédio, o que é. E é isso. É isso que a gente precisa entender. Que o advogado não é só aquele estereótipo do terno e gravata o tempo todo, porque essa não é a vida real. A vida real vai ter momentos que você vai ter que estar de terno e gravata dentro de uma audiência. Você vai sustentar alguma coisa no tribunal, você vai botar você tem que botar, não tem jeito. Mas quando você tá fora dali, você é você, do seu jeito. E é exatamente o seu jeito único que conecta pessoas, sabe? Eu costumo dizer que a internet está tão cheia de cópia dos outros, porque tem sempre um guru dizendo, faz isso que dá certo, faz aquilo que dá certo. Tem tanto guru dando fórmula mágica que quem é autêntico se conecta. Vou dar exemplo. Gostem, ame, odeie, mas vou dar exemplo. A Jojo Todinho tinha um perfil. Um montão de gente conectava com a Jojo Todinho pelo perfil que ela tinha. Ela agora está transitando desse perfil para outro. E eu posso dizer uma coisa? Tem gente que está conectando com ela exatamente pelo perfil que ela tem. E assim tantas outras pessoas que a gente vai vendo que é o ser autêntico que conecta. E o Vitor, na minha visão, é um advogado muito autêntico nesse sentido. Se você não viu e não teve a oportunidade, vai lá no Instagram dele. Você vai ver que você vê alegria, você vê leveza, você vê paixão pelo que ele faz. Ele vai lá num júri, num tribunal que ele sustenta, sério. Ali é o doutor. Sai dali, ele é o tio da Alice, ele é o pai do Pet, ele é o marido da Nicole. E essa é a vida real. E é isso que a gente quer trazer, que advogado tem uma vida real e que exatamente se você olhar para o meu, a maior parte das coisas que eu posto, eu não sou advogada típica, eu sou totalmente disruptiva. Você não vai me ver lá toda maquiada com um salto enorme de taillé, de saia, Deus me livre. Eu não conecto com isso, fica engraçado até. Eu me olho e falo, bem, gente, eu não me reconheço. E é isso, eu acho que você tem que ser você, e isso eu falo para quem está nos assistindo, você tem que ser você com a liberdade que você é, porque você é único. Se você olhar a digital do seu dedo, só você tem ela num universo de bilhões de pessoas. É único, então que você seja único.
da forma que você é. E se permita ser quem você é. Porque eu tenho certeza que você vai ter o seu lugar no espaço, o seu cliente que vai gostar desse jeito. Também vai ter gente que não gosta, vai gostar, tudo bem. Nem Jesus agradou todo mundo e tá tudo certo. Vitor, quando você percebeu que você não precisava se encaixar no estereótipo desse advogado tradicional, esse engravatado, certinho, que escuta música clássica, como você disse, quando você percebeu que você podia ser um motoqueiro e aí se divertir aí pelas estradas, quando você percebeu que você tinha muito mais liberdade e não precisava ter uma caixinha te definindo, um rótulo? Sendo muito, muito, muito sincero, quando eu parei de trabalhar para as escritórios de advocacia e montei o meu próprio. Sendo muito sincero, porque ainda tem muita gente na advocacia, como você bem dizia, que ainda não entende essa modificação, né? Então, essa falta de modificação, essa falta de você chegar, você modificar, você ser um advogado como eu palestro o tempo inteiro, um advogado 4.0, um advogado inovador, é difícil quando você tem alguém acima de você, porque você tem que receber as ordens. Normalmente os escritórios maiores, como os que eu trabalhei, eles são criados por pessoas antigas. Os donos são pessoas muito antigas da advocacia e normalmente não se atualizam. Normalmente, não são todos. Tem muitos escritórios grandes e que estão altamente atualizados. Tem escritório que não te obriga mais a ir de terno, não te obriga mais a estar presencial todo dia. Tem demais escritórios dessa forma que, graças a Deus, estão atualizados. Mas eu literalmente vivenciei isso quando eu abri o meu escritório, que aí eu quis ser eu. Foi onde eu falei, cara, eu não sou aquele Vitor engravatado, não sou. Nunca fui. Nunca fui uma pessoa de usar. Até nos estágios, eu não ia de terno o tempo inteiro. Eu ia de roupinha social. Tem um fato interessante que é muito engraçado. Tem uma pessoa que a gente conhece em comum, que é a Thaís Bernardino, né? Que ela me chamou para estagiar no escritório que ela trabalhava. E teve uma vez que foi muito engraçado, que eu tinha que despachar com o desembargador. Não lembro qual era a vara agora e qual era o desembargador. E eu fui de calça saruel, uma gola polo, porque também eu fui dessa forma. Eu tenho que deixar claro, eu fui dessa forma porque eu não estava com nenhuma roupa limpa de social, nada, e essa era a única mais socialzinha que eu tinha. Então era aquela calça jeans saruel mesmo, não era nem jeans mesmo, e uma gola polo. E fui embora, fui sustentar. Voltei, tomei esporro? Tomei esporro. Mas eu fui. Então, assim, esse sempre fui eu. E eu tento demonstrar isso porque a gente percebe que é uma coisa importante, até porque o advogado ele quer vender também no Instagram, isso é fato. E a gente percebe que a gente cria conexão com nossos clientes ou futuros clientes se a gente mostrar quem nós somos. Não é só o Vitor CNPJ, não é só a Isabel CNPJ, é o Vitor CPF e é a Isabel CPF, porque isso mostra que além de profissão, você é uma pessoa. Eu posto foto da nova integrante da família, a Tere, que é até batizada por causa do processo difícil que a gente tem. Mas a Tere, que é a nova integrante da família, que é uma gatinha que a gente adotou, eu posto ela o tempo inteiro. Eu posto eu e minha noiva jantando um fundi, agora mesmo. O último story é um fundi que a gente comeu ontem. Então, são conexões que a gente traz, né? São vivências que a gente traz. Eu tento ao máximo explicar com vídeos, eu no carro, com roupa normal, explicando, falando algo. Sempre tento trazer uma brincadeira. Foi como eu falei, eu sou muito brincalhão. Então eu sempre tento trazer uma piada. Claro que nada ofensivo, mas eu tento trazer o direito para um mundo mais leve, para um mundo mais tranquilo. A gente sabe que hoje em dia é muito difícil fazer isso, muito, muito, até porque tem muito estereótipo de que, não, só ganha dinheiro advogado que fizer dancinha. Gente, eu ainda não fiz nenhuma dancinha, não quer dizer que eu não vá fazer, mas eu ainda não fiz. Opa, já tem uma promessa aí, porque a gente é dessa, né? Não quer dizer que eu não vou fazer, mas tipo assim, eu nunca fiz nenhuma dancinha, eu consegui trazer piadas levesas e piadas que nem tão, como a Bel falou, tem muita gente que copia e cola, tem muita gente que é aquela fórmula ali. Exemplo, viraliza uma piada ou viraliza uma música ou um tipo de vídeo no Instagram. De fato, você já vê
advogados mais famosos tentando trazer aquilo por direito. Isso é fato. Não é um copia e cola, literalmente, mas é você pegar uma ideia que já está viralizando e tentar transformá-la ela na sua profissão, na sua vivência. Eu já não, eu tento inovar, foi como a Bel falou, aquele vídeo de os crimes mais cometidos no carnaval. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Eu vi fazendo postzinho, letras, mas fazer vídeo pegando a família. Eu peguei o meu pai bebendo, dançando, peguei minha noiva, eu indo em cima dela no meio do carnaval para explicar o que era assédio. Então, assim, isso são vivências que são reais e que a gente pode criar vídeo, entendeu? A gente pode trazer uma piada nessa e mostrar. Então, assim, voltando ao cerne da pergunta, né? Eu literalmente vi que eu não precisava ser aquele advogado engravatado até para atender cliente. Tem cliente que eu não estou engravatado para atender. Presídio mesmo, normalmente em presídio eu não vou de terno e gravata, eu vou de calça social, uma blusa comum, como essa daqui, fato, e às vezes um blazer, às vezes. Mas é porque ali o que vale é a sua técnica. Às vezes, para você atender um cliente, às vezes, para você explicar ou fechar um contrato, você precisa mais da técnica do que da vestimenta. Repito, a vestimenta não deixa de ser importante. Eu acho que depende muito da área do cliente que você for atender. Se você for atender um cliente empresário de uma empresa multinacional, o que for, é interessante. Não quer dizer que você tem que estar engravatado. Você tem que estar social. É interessante e é importante, como a Bel também deixa claro. No tribunal do júri, eu faço tribunal do júri, eu sou tribuna. Eu não consigo ir assim. Eu tenho que ir com a minha beca. É claro que eu tenho com a minha beca personalizada, que eu pareço um super saiyajin. Tenho. Mas eu utilizo ela por obrigação e porque eu também gosto, que eu acho que eu fico bonitinho de super saiyajin. Mas é isso, é entender que existem diversas ocasiões, momentos, e que a gente pode trazer leveza para a vida. Agora a gente está no inverno, mas no Rio de Janeiro, que é onde a gente mora, é um calor absurdo. Chega a tal ponto que a OAB, por exemplo, eu atuo muito no Fórum de Bangu, por exemplo. A OAB briga com o tribunal, vai lá, faz requerimento exatamente para permitir que os advogados, principalmente os homens, possam fazer audiência sem terno e gravata. Por quê? Porque é um calor desumano para as pessoas estarem naquela situação. Claro que tem advogado que já acostumou e que gosta e tá tudo certo. Aqui a gente não está criticando quem gosta e nem dizendo que tem que ser diferente. A gente só está trazendo a possibilidade e abrindo o entendimento e elevando a consciência das pessoas que o advogado, além da profissão, além do blazer, além do terno, existe uma pessoa ali atrás. E essa pessoa tem a liberdade de estar atendendo, por exemplo, eventualmente, de calça jeans e tá tudo bem. E vai fechar. E vai fechar, Vai porque fechar. sim, a fala comunica, a segurança comunica, a roupa comunica, mas a postura comunica muito mais. A forma como você trata o seu cliente, a referência que esse cliente tem do seu trabalho. Então, assim, tem N outras formas de você comunicar. Voltamos batendo na mesma tecla. Não é que você esteja errado ou que você esteja certo, porque não tem certo nem errado. Tem a sua verdade e a forma como você se comunica. Vitor, teve algum momento, eu adoro essas curiosidades, mas teve algum momento que você pensou, peraí, e esse juridiquês, essa fala toda rebuscada, isso não é ou não me comunica quando eu faço os meus vídeos. Porque tem muita gente que entra no vídeo e que começa, né, internaliza o doutor certinho, e aí entra naquele português mais rebuscado e fala, 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 fala. E quem tá ouvindo, se for o teu cliente potencial, ele não vai entender nada. E se for, parece até, eu costumo brincar dizendo assim, parece até que o advogado posta para outro advogado entender, ou para o membro do MP, ou mesmo para o juiz entender. Parece que a audiência dele é formado de concursados e advogados, porque ele fala tão difícil que uma pessoa do senso comum não consegue absorver. Qual foi o teu pensamento? Em que momento mudou? Você falou, opa, peraí, eu tenho que falar para quem vai me contratar, para quem vai pagar os meus honorários. Qual foi o momento que você olhou e falou assim, não, vou postar para quem quer conhecer e quer o trabalho do Vitor? Então, o momento que a gente pode dizer, eu não posso dar exatidão, porque foi desde o começo. Nem minhas petições têm juridiquês.
quando eu peticiono, quando eu elaboro uma petição, para quem não sabe o que é uma petição, até porque o seu público, além de advogado, tem outras profissões também, petição nada mais é do que a forma da gente conseguir se comunicar com o juiz dentro do processo. Tá? É a forma, é uma manifestação. Nada mais é do que você pensa num texto que você coloca num sistema para o juiz ler e depois ele vai fazer outro para te responder. É assim que a gente se comunica o tempo inteiro no mundo do direito. Texto. Mas nem minhas petições são dessa forma. Por quê? Eu, desde os meus estágios, eu fui muito para essa área, né, de controladoria. E essa área, ela vê muita inovação. E ela já veio desde o começo dando, desculpe até o palavreado, mas aqui, gente, é a forma que eu falo, não tem como, dando porrada no juridiquês. É o tempo inteiro. Esquece isso, esquece isso, esquece isso. Não tem porquê. Então, já desde sempre, eu já escrevia sem juridiquês. Eu já escrevia normal. Português, certo, correto, às vezes rebuscado, às vezes joga um latinzinho, mas assim, bem, bem básico, mas sem juridiquês. E principalmente na questão de tentar vender, que você diz agora nos vídeos, isso foi desde quando eu comecei a postar, porque eu não sou uma pessoa que falo com juridiquês. Nos vídeos eu tento conexão. O tempo inteiro eu tento conexão. Como eu sempre falei, até na outra live lá que a gente teve anteriormente, Rios, você traz desejo. Stories, você traz conexão. Então, nos meus stories, eu tento sempre trazer conexão e tento trazer isso um pouquinho no Rios também. Conexão com meus clientes. E como eu faço isso? Normal. Eu explico normal. Eu, principalmente com meus clientes criminais, gente, como eu falo com eles, vocês não têm noção. É outro nível de falar. É um nível que nem cabe aqui eu falar nessa É um live, mas dialeto é um diferente. dialeto diferente. Hoje mesmo eu fui falar com um cliente que eu já cheguei, meu amigo, você tá de sacanagem, né? Não é possível. E aí é assim, então, é como eu faço. Eu teve até um cliente que eu achei engraçado, que ela também é de criminal, só que eu falo direto com a filha dela, né? Que é ela que me contratou. E ela fica, caraca, doutor, não é possível, eu tô entendendo tudo, você explica muito bem, porque eu tento trazer exemplos o tempo inteiro da vivência. Eu tento trazer, tipo assim, a pessoa é professora? Show. Eu tento trazer o que eu estou querendo explicar de uma forma da profissão dela, ou de uma forma da vivência dela. E aí eu vou descomplicando o jurídico o tempo inteiro. Até porque foi como eu falei no começo, eu fui instrutor de trânsito e lá eu tinha que o tempo inteiro explicar. A minha função era ensinar. Então eu tentava de todas as formas destituir uma coisa, explicar de outras formas, falar de outras formas. Então isso já foi mais tranquilo para mim, mas assim, desde o começo eu cortei o juridiquês. Não só para trazer conexão e explicar para os meus clientes, mas também nas minhas peças processuais e ser mais sucinto com os juízes. E vou ser muito sincero com vocês, isso faz a gente conseguir mais resultados. Porque aquele juridiquês até o próprio juiz não entende, ou fica muito confuso, muito blá blá blá, muita lero lero, e faz com que ele não leia por completo. Se você for muito objetivo ali no cerne, é isso, é isso, é isso, é isso, por causa disso, 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 e acabou. E é como eu tento explicar, que nem expliquei para vocês agora. Quem não sabia que era uma manifestação, uma petição, eu expliquei. Nada mais é do que um texto para eu me comunicar com o juiz e com o fórum. E que eu coloco no sistema. Muito difícil você ver um advogado explicando dessa forma. Ele vai falar, não, é petição, é manifestação. Manifestação já diz o nome. Se manifestar sobre algo. Eu não precisava ir no cerne de, não, olha só, nada mais é do que um textinho que a gente cria com formalidades, coloca dentro do sistema e de lá o juiz vai ler. Então, eu sempre tento falar com meus clientes dessa forma, que nem eu estava há pouco tempo explicando o que era uma sessão de julgamento, porque teve uma manifestação no processo tirando da sessão de julgamento virtual para a sessão de julgamento presencial para poder sustentar, que esse virtual a gente não pode sustentar. E a cliente vem me perguntar, doutor, que movimentação foi essa? Simples, eu falei, olha só, sessão de julgamento nada mais é do que todos os embargadores juntos falando entre eles sobre o caso e decidindo sobre ele. Na virtual, que é feito de forma online, eu não posso participar. Eu posso até ver, eu posso até acompanhar, mas falar eu não posso. E eu quero sustentar. O que é sustentar? Eu quero falar diretamente com os três desembargadores e explicar a minha situação. Melhorar de forma falada o que está no texto.
e trazer para eles o entendimento de que o que está no texto. Mas facilita porque eu vou estar falando. E para isso eu preciso tirar do virtual, ou seja, tirar da pauta do dia marcado e incluir numa pauta que seja presencial para eu poder ir lá e conversar diretamente com eles e trazer esse carisma que às vezes pode, se o desembargador for com a sua cara, te trazer algum resultado bom. Eu acho que essa sua didática é realmente da tua formação como professor, é indiscutível. E essa didática simplifica muito para quem está ouvindo, o que parece ser muito difícil. Eu lembro que uma vez eu fiz um vídeo que eu dizia assim. Doutora, como é que eu fazia uma interação eu comigo mesma e falou assim, doutora, como é que tá o meu processo? Eu respondi assim, tá na conclusão. Aí eu falava assim, ué, tá conclusão, então vai acabar? Não. Conclusão não é porque vai acabar. Conclusão é uma fase do processo que só significa que está indo para a mão do juiz. E ele vai para a mão do juiz muitas vezes. Então, se pensar em conclusão, tem muitas conclusões ao longo de um processo. E Eu acho aí, que, teve uma rapidinho, repercussão. só te Diga. interrompendo, desculpa, eu acho que o mais engraçado do que a conclusão, acho que é o acórdão. Que eles vêem lá o movimento, acordam e falam, doutor, mas eu não fiz acordão com ninguém. Que acordão foi esse? Nossa, é muito bom, meu advogado é muito bom, ele fez um acordão, mas nem me falou. Não, Não, acórdão. não, e tem umas palavras, não só essa, né? Eu lembro que na faculdade tem sempre aquela exemplo que o professor diz de que o aluno fez uma petição e o juiz mandou emendar, porque ele tinha pego a folha de ofício, cortado um pedacinho e tinha reduzido para quatro. Aí ele tinha que colar e fazer. Gente, então, infelizmente a nossa profissão, como qualquer outra, ver dois médicos conversando, vai ter uma fala, né, de siglas para cá, siglas para Técnica. lá. Vê gente que trabalha agora no mundo digital, no mundo virtual, tem um monte de sigla, um monte de termo em inglês, isso é muito natural. Mas o que eu acho muito interessante é que eu vejo, e eu queria até saber isso de você, Vitor. Teve algum momento que você se sentiu criticado por alguém exatamente por esse seu linguajar mais simplificado? Ou essa crítica é o medo que muitos advogados carregam do julgamento de outro colega? Que o cliente mesmo, na minha experiência, até dividindo antecipando um pouco a minha resposta só para você entender, quando eu comecei a falar muito simples, eu ficava assim, logo no início. Caramba, se eu falar muito simples, a sensação que eu tenho é que o cliente vai entender. Se eu começar a nivelar por baixo e ele não entender, eu vou aumentando e melhorando a comunicação até ajustar, porque a essência da comunicação é eu falar e ele entender o que eu estou falando, né? Emissor, receptor, código, enfim. Então, essa era a minha visão. Só que eu percebi que assim que eu me formei, quando eu falava muito simples, parecia que eu não era formada. Eu tinha aquela sensação assim, pô, vamos dizer o quê? A menina nem sabe nada. Eu me formei com 21 anos, então eu era muito jovem. E aí eu falava assim, pô, vamos olhar e eu vou falar assim, cara, ela não sabe nada, porque ela fala tão simples. E naquela época, há 23 anos atrás, as pessoas falavam difícil. Essa era a tese. Só que depois de um tempo virou a chave e falei, peraí, eu não tô falando para um advogado, eu não tô falando para um juiz, eu não tô falando num tribunal, eu tô falando para pessoas simples que têm que sair daqui sem dúvida. E aí eu comecei a virar essa chave de para quem era a essência da minha comunicação. E eu me desliguei mesmo e me distanciei dessas críticas de pensar o que vão achar quando eu uso um linguajar muito simples. Como é que foi essa tua experiência? Você tinha medo dessa crítica? Então, essa crítica eu vejo mais como um pensamento de medo dos advogados mais antigos. Eu acho, Bel, que a gente está passando por um momento na advocacia que é um momento normal, não só na advocacia, tá? Mas no mundo inteiro, que é a conexão de gerações, a divergência de gerações, né? Então nós temos um advogado mais antigo e nós temos o advogado mais novo. A gente vê que a nova geração, que eu falo até a minha geração, ela vem com novos pensamentos, vem com novas ideias, novas formas de falar, nova forma de explicar. Eu também me formei muito novo e como você eu tive esse mesmo pensamento. Quando eu falo com o cliente, eu tenho que ser rebuscado. Eu tenho que mostrar sabedoria, eu tenho que mostrar juridiquês, eu tenho que falar isso e aquilo. Só que eu vi que não era aquilo. Principalmente quando você trata no criminal. No criminal você trata com pessoas às vezes que nem são alfabetizadas. Então você vem falando de todas dessas formas, você não vai conseguir fechar ou não vai conseguir explicar direito. Então assim,
eu não vejo uma virada de chave no meu sentido, porque eu nunca pensei em falar com o juridiquês. Eu sempre pensei daquela forma de explicar, sentar, falar de uma forma mais coesa. Mas eu tento trazer isso no sentido de que a gente vê a diferença de gerações. Você tinha esse medo, eu também tive, mas eu tive muito menos do que você. Porque a sua concorrência, os colegas em si, eles achavam que era dessa forma e a gente sabia que a sociedade só achava o advogado bom aquele que falava dessa forma. Só que graças a Deus e graças a toda a inovação e a geração que veio trazendo todo esse novo pensamento, mudou essa chave. E hoje em dia, a sociedade, os nossos clientes, não pensam mais de que, ah, não, só é bom aquele advogado que fala dessa forma, só é bom o advogado que trata lá daquela forma. Não! É bom um advogado que vai te trazer segurança, é bom um advogado que sabe do que ele está falando. É bom um advogado que é técnico. Então eu já desde o meu começo da advocacia eu já trouxe essa diferença, né, no sentido de falar, no sentido de vir ali tirar a uniformização desse juridiquês. E eu tive a sorte, vou dizer sorte, de já vir numa geração que eu falo profissional agora, não geração de milênios ou o que for, geração profissional atual, né, a inovação atual de que modificou esse pensamento não só dos advogados, mas também dos clientes que a gente quer alcançar. Como você pode seguir? Não, você falou uma coisa interessante do cliente criminal, né? Parece que você falou assim, às vezes você não usou essas palavras, mas eu vou só, com toda a licença, completar. Você fala o idioma dele, né? Sim, A vantagem, você acha que quando você fala o idioma dele, óbvio, dentro deste universo, ele se sente acolhido? É como se ele falasse assim: nossa, ele sabe o que eu tô passando, ele entende qual é dos rolês, enfim, ele consegue ouvir você e falar assim: caramba, eu me sinto acolhido, é nesse que eu quero, é esse que eu confio. Você acha que isso acontece? muito, muito. Porque assim, tem, principalmente no criminal, você vê muito advogado malandro. Eu vou usar essa palavra porque é a palavra que eles utilizam. E muitas das vezes você acha que o cliente que está preso, o cliente criminal, ele não é enganado, vírgula, pessoal, ele é um dos mais enganados. Tá? Hoje mesmo eu fui atender um cliente em Magé, no complexo lá de Magé, ele falou que ele perdeu 12 mil. Assim, o cliente informando, 12 mil. E eu explicando para eles, mas de uma forma, como você falou, inclusiva. Foi como eu já cheguei para ele e falei, pô, irmão, eu já falo assim, é irmão, é amigo, não é senhor, senhora, doutor, doutora, quem for não já chegou, pô, irmão, complica. Porque eu já trago uma vivência, eu já trago assim, claro, eu nunca fui de nada do criminal, nunca, que eu falo assim, cometi nenhum ato ilícito, nem em si, vou ser muito sincero, pisei em alguma considerada favela, tá? Nunca cheguei nesse sentido, mas eu tive muitos amigos e muitos dos meus clientes me trouxeram essa vivência. Né? E o pouco dessa vivência que eu tive também nas regiões que eu moro, não falei, não é favela, mas traz um pouquinho. E isso ajuda, porque a pessoa fica, não, aquele advogado sabe, não é um advogado malandro, porque eu não tento me mostrar um advogado malandro, eu tento me mostrar um advogado honesto. Porque todo mundo pensa que você fala com gíria e aquilo, você é malandro. Não, você pode trazer a vivência da pessoa e se mostrar honesto, se mostrar uma pessoa que não vai assaltá-la no sentido de não fazer a prestação do serviço, entendeu? Como hoje esse cliente falou, não, doutor, você trouxe o contrato? Não, vou assinar, eu quero fechar com você. Eu não tinha levado o contrato porque eu primeiro gosto de conversar, sentir quem é o cliente, sentir quem é a pessoa, ver toda a situação, para depois sim trazer o contrato. Eu não me importo de 2, 3 vezes ir lá na prisão falar com a pessoa para isso, entendeu? Para a pessoa que está presa até um bom momento, né? O momento que ele sai daquela história ali, conversa, tem uma notícia do mundo lá de fora, vê alguém de fora. Então, assim, eu acho que esse seu olhar
de entender e entender sobre direitos humanos, e aqui a gente não está fazendo juízo de valor se o que a pessoa fez é certo ou errado, a gente só está dizendo que existe uma lei e que essa lei deve ser aplicada para qualquer pessoa. Ponto. Tá? Então, assim, eu não faço criminal, não é a minha área de especialização, eu sou do sofrimento também, mas do direito das famílias, do chororô, dos momentos assim, bem, coraçãozinho e sentimentos acontecendo. Mas assim, é importante que a gente fale e se comunique de uma forma que o outro entenda. Na minha área de direito das famílias, muitas das vezes, eu pego pais que querem conviver com filhos e se separou das mães, e as mães entram num perfil que, para se vingar dos pais, usa os filhos. E aí é uma confusão entre pais e filhos ali, é uma confusão de emoção. Eu tenho um pai agora, por exemplo, que ele mora nos Estados Unidos, ele tem o green card, tem cidadania americana, tem tudo, ele quer levar os filhos para ir à Disney e aproveitar e estar com ele durante um tempo, e a mãe disse que não vai deixar. E, tipo, não tem nenhum motivo pelo qual ela não deixaria, porque, assim, o pai é militar, ele tem toda a documentação, ele não vai sumir, fugir, nem nada com essas crianças, mas ele quer poder viver e possibilitar os filhos viver essa experiência da Disney. E são duas meninas, uma bem novinha, assim, que tem do lúdico das princesas do castelo, e a mãe diz que não vai. Então, assim, na minha área também a gente vê que muitas das vezes a gente tem que saber falar com essa mãe, explicar para ela, num linguajar que ela entenda. E aí, nesse momento, eu não vou falar de direito. Eu não vou falar, olha, é direito dele, se eu tentar, eu vou pegar uma liminar, o juiz vai deferir, porque o que vale é o interesse do menor. Não vai adiantar eu falar assim com ela, eu vou entrar na briga. Aí o que eu faço com ela? Acho que deu uma travada, eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. Se estiverem ouvindo bem ainda essa live, só tenha travado pro Vitor, bota aqui nos comentários, por favor, só para eu saber que estão ouvindo bem, porque o Vitor parece para mim travado nesse momento. Estão me ouvindo bem? Tá tudo certo nessa live? Deixa eu verificar só se tá tudo certo, se estão me ouvindo bem. Ah, o celular dele descarregou. Perfeito, daqui a pouco ele volta, a gente vai dar um jeito. Mas como eu estava dizendo, nessa contexto desse pai e dessa mãe, nessa briga que as crianças querem ir para Disney, porque o pai falou para as crianças e a mãe disse que não vai, porque ele vai sumir, vai, enfim. Essa confusão toda acontecendo. Não adianta eu dizer para essa mãe que ele vai conseguir uma liminar, que ele vai levar sim, e que o problema é dela se ela não quer. Não vai funcionar. No direito das famílias, que é a minha área, eu preciso acolher. Eu preciso mexer com sentimento. Eu preciso é, olhar para. Eu preciso olhar para essa situação e dizer assim, né? Então, mãezinha, imagina você com a idade das suas filhas. Voltou, graças a Deus. Eu estava continuando a minha história aqui do pai e da mãe, dizendo que não adianta eliminar, não é a força do juiz que a gente vai resolver. E aí eu estava tentando dizer pro pessoal que nesse momento eu preciso usar a linguagem que ela vai ouvir. E qual é a linguagem que essa mãe vai ouvir? Eu começo assim, mãezinha, sua filha tem 3 anos. Imagina os olhinhos dela brilhando quando ela estiver lá no Mad Kingdom e entrar o Mickey ou uma princesa na frente dela. Como vai ser a vivência mágica dessa criança, essa vivência? Aí eu continuo. Imagina sua filha mais velha, podendo ter acesso ao mundo de tecnologia, indo lá no brinquedo que fala do avatar que ela gosta, e não sei o quê. Como é que essa menina vai chegar na escola, contar para os amigos, viver esse momento? Então entenda. Não vamos para a briga de uma liminar que você vai ter que entubar porque o juiz mandou. Vamos construir isso. De repente você não sente a vontade das meninas viajarem sozinhas. Vamos eleger alguém para ir junto, para garantir isso, para criar essa segurança que você quer. Na minha área do direito das famílias, eu preciso construir uma comunicação não violenta. Eu preciso, como eu disse, um monte de coraçãozinho, emoji. Quando eu respondo um cliente, eu boto um coraçãozinho. Entende? Porque é isso que as pessoas estão com sentimento ferido. E na justiça a gente não vai resolver, a gente só vai ter uma sentença goela abaixo. Então, é isso que a minha área manda. Mas a tua área já é o coraçãozinho do oposto, é tiro, porrada e bomba, literalmente. Não, Né? assim, complementando,
eu acho que é até importante eu usar um exemplo do cliente que a gente teve da prisão por falta de alimentos, né? E o que eu acho de engraçado é que eu que fui falar com ele diretamente na prisão. E o que eu acho engraçado, essa forma de linguajar com a pessoa que você tem que ter, você te dá até segurança. Segurança mesmo no sentido de você contra aquela pessoa, daquela pessoa vir te atacar depois. Porque foi como que ela falou, eu também atuo muito na área de família, tá? E eu concordo plenamente com a Bel. A gente tem que chegar, conversar bonitinho. A gente tem, eu tento ao máximo. Eu fiz aquele curso de conciliador do TJ e eu tento ao máximo tirar ali o problema. O problema é esse. O problema é esse daqui. O problema de vocês, esses dois aqui, vocês estão brigando por causa de uma traição, por causa disso. Então esquece isso por agora. Vamos no amorzinho resolver. Vamos pensar no que é importante aqui? O menor, a criança. Isso é importante. É aí que eu estava falando, concluindo, que esse cliente, eu fui falar com ele várias vezes, eu fiquei muito em cima dele no sentido de que, cara, beleza, a gente conseguiu a sua soltura, mas você ainda precisa continuar pagando, você tem que pagar. Mas só que eu falando assim, de uma forma autoritária com ele. De uma forma que ao ponto até que ele ficou bolado com a gente depois e seguiu a vida dele. Mas isso te dá proteção, principalmente no meu ramo. Mas eu não coloco isso só no meu ramo, porque eu também já vi aí advogados de família morrendo por coisa pouca, né? E assim, a gente tem que trazer também essa forma de falar, essa conexão para a pessoa, para te trazer uma segurança de tipo assim, não, ela não é vou de trouxa, não, ela não sabe do que ela não tá falando, ela sabe, ela conhece, ela convive, então isso traz uma segurança não só de comunicação, mas traz uma segurança para você posteriormente e te ajuda no resultado que você quer. Foi como falou, você tem que ser um amorzinho às vezes não tem como, tem cliente que é chato, tem, às vezes nem é o cliente, é outra parte. Tem um trabalhista também que eu estava atuando, que misericórdia. Eu tive que, não, tá bom, é isso, vambora, tá bom, você tá certo. Você mostrava lá que a pessoa tá errada, numa reunião. Só que ela queria destoar a reunião inteira. Você mostra que a pessoa tá errada, tem prova, tem jurisprudência, tem tudo. E sendo que ela é uma advogada. E ela fica lá em cima de você. Não, que é isso? Você perdeu todo o seu cálculo depois disso, isso tá errado e só falando. E ela não provava. Só que o que que ela vai te destabilizar? A forma dela falar. Ela falava de uma forma calma, tranquila e debochada. No sentido de assim, eu sei do que eu tô falando. Você tá louco. Então, essa é importante a importância da comunicação, porque ela não só traz segurança, como ela traz conexão e te ajuda em tudo. Literalmente em tudo. Não, eu acho assim, a gente já tá indo a quase uma hora de live, né? Eu sempre te exploro, porque a ideia era ser uns 40 minutos, mas assim, porque eu gosto tanto do papo, eu acho que ele flui. A gente traz leveza, a gente traz estratégia, a gente traz um momento de conexão, a gente faz as pessoas rirem, a gente tira um pouco desse estereótipo de que advogado tem que ser sisudo, sério, triste, que vive estressado, enfim. Essa é a ideia. E eu percebo que com essas lives a gente inspira tantas pessoas a se descobrirem, a se redescobrirem, a se permitir ser engraçado, a se permitir ser leve, a se permitir ser além das críticas ou além do julgamento, a serem cada vez mais autênticos e comunicarem a verdade deles. Então, assim, você também recebe esse tipo de mensagem, porque no meu direct, de vez em quando, eu posto algumas coisas e eu recebo um direct assim: advogada muito gata, advogada linda, você arrasa, mulher espetacular. Eu recebo umas coisas assim, as mais desde admiradores até pessoas que se sintam inspiradas na história, na forma como eu levo. E por incrível que pareça, quando eu comecei a postar, o meu maior medo era receber crítica, que ninguém quer ser criticado, ninguém quer ter hater lá te odiando, falando besteira. E eu tinha muito medo, sabe, de alguém falar assim, isso tá errado, não é assim, porque direito é jurisprudência, né? Direito é corrente favorável e contrária, então você sustenta uma corrente. Podia vir uma pessoa sustentando uma corrente contrária e tá tudo certo. Eu podia dizer a favor disso, e alguém fala, não, isso tá errado, tem que ser a favor disso.
Enfim, direito tudo pode acontecer. Afinal de contas, em audiência tem dois advogados, um por um autor e um pelo réu. Mas eu tinha muito receio, Vitor, no início, dessa percepção das pessoas. Só que, por incrível que pareça, eu já tenho algum tempo que eu estou nas redes sociais e postando, além da carreira toda. Você acredita que eu recebo muito mais mensagens de pessoas que foram inspiradas, motivadas, tocadas, o quanto a gente pôde transformar vida de pessoas, iluminar a cabeça, expandir entendimento do que efetivamente alguém que vai lá perder o tempo para dizer assim, nossa, sei lá, o seu cabelo tá branco ou o fio tá errado, entende? Você também recebe essas mensagens que te inspiram de pessoas dizendo o quão transformador foi te ouvir? Então, eu recebo isso muito em palestra. Quando eu faço minhas palestras, eu recebo bastante isso de pessoas inspiradas, né? A minha primeira palestra foi na Estácio, depois eu palestrei na OAB e fora os outros lugares. E aí, normalmente, sempre depois das palestras, eu sentava em algum lugar, algum bar para beber, e as pessoas vinham também e falavam, cara, tudo que você falou me inspirou, porque além de explicar só o direito, a controladoria em si, eu trago também sempre no possível essas questões da advocacia, de como você se posicionar e tudo. Então, assim, eu recebia muito. Também tive esse medo, que nem você, de receber críticas, e principalmente críticas do direito, né? Críticas técnicas, porque a gente sabe que às vezes o mercado é desleal, e aí algumas pessoas tentam te desestabilizar para poder ganhar aquele cliente. Isso daí é fato, acontece muito, infelizmente, não tem como fugir disso. Mas eu recebia. Não, eu recebia mais questão de inspiração mesmo. As pessoas, cara, legal, maneiro, que bom que você fez dessa forma, achei legal. Ou então, às vezes, até zoação entre amigos, colegas advogados, né? Mas de uma forma inspiradora, falar, não, isso daqui é loucura. Tipo, nossa, muito bom, que maneiro. Então, eu sempre recebi bastante disso. Muita gente me fala que eu sou o rei do marketing, o rei dos videozinhos, que ficam criando esses vídeos engraçados, isso, aquilo. Tem muitos, dois amigos lá de Minas Gerais, né? Eles são os principais nisso, que de uma forma, zoando, mas de uma forma que é a forma deles de se comunicar comigo, elogiam, falando, não, cara, tá legal, gostei, achei maneiro, vou tentar criar também. E isso é legal. E isso é bom porque isso te dá incentivo de continuar. Então, assim, ter medo de crítica, gente, esquece. Não tem, foi como você falou no começo, não tem como agradar todo mundo. Crítica uma hora vai ter. Uma hora vai ter. Graças a Deus eu não recebo nenhum assédio de nossa, que advogado gato, nem isso. Sou noivo, atualmente casado, morando junto, então assim, quero manter meu relacionamento, graças a Deus, prefiro não receber isso. Mas eu recebo bastante elogios nesse sentido, recebo muitas palminhas, muito o que for, né, que vem para nos ajudar. E sim, gente, não tentem não fazer ou não façam por medo de críticas. Sempre vão te criticar o tempo inteiro, ainda mais no direito. O direito é cada um pensando de uma forma. Eu sempre explico alguma coisa para o meu cliente, que quando o cliente tenta pedir garantia, eu falo que não tem como, que isso é antiético, primeiro de tudo, e que não depende da gente, que o nosso resultado é de e-mail. Eu sempre tento falar para ele o seguinte, amigo, sou eu pensando uma coisa, é o advogado da outra parte pensando outra coisa, e é o juiz pensando outra coisa. Então, assim, ali o juiz pode criticar a minha atuação. Como eu já tive crítica no Tribunal do Júri. O Ministério Público criticou totalmente a minha atuação. Falou que era um teatro. É uma crítica. Só que eu tento também trazer. O que é engraçado, Abel, que eu acho bom também falar. Eu tento trazer a forma que eu faço os vídeos didáticas e engraçadas para o Tribunal do Júri. Isso ajuda a trazer resultados. É tanto que de júri eu só tenho um perdido até então, graças a Deus. Mas de resto, que ainda está em recurso, se Deus quiser, vai modificar. Mas assim, isso gera resultados. Sim, porque tem um envolvimento, né? Quem tá ali, os jurados, vão ser envolvidos, vão se emocionar, vão se conectar. E se você, depois disso tudo, plantar na cabeça dele a dúvida, se fez ou se não fez, a dúvida já te basta para ter um resultado melhor na tua atuação. E infelizmente a gente vive numa realidade, isso é uma crítica também que eu abro nesse momento,
que parece que o Ministério Público acha que tem que ter sempre razão, que independente do que a pessoa fez, ela tem que ser condenada. E eu já vi, graças a Deus, isso tem mudado. Eu já vi o Ministério Público, depois de um determinado momento do processo, se manifestar entendendo que não vai levar aquilo adiante. E que bom, porque antigamente era um ego, era vaidade, era briga simplesmente por ganhar, não era por fazer justiça. Era, de alguma forma, vingar a sociedade e achar qualquer culpado. No Brasil, nós vivíamos uma realidade quase de um código inquisitivo, onde a pessoa era culpada, a pessoa não era uma possibilidade dela se defender. Ela ali estava para ser massacrada, porque a gente só precisava achar um culpado para aquele problema. Hoje a gente já tem uma transformação, eu acho que a gente está num caminho de um progresso, de repensar a própria função do judiciário, enfim. E eu acho que com isso eu já vou indo para minha última pergunta. Como você vê o futuro da advocacia? Porque assim, você é um cara, para mim, tá? Que me trouxe a primeira vez a ideia da controladoria. Foi alguém que eu já quero até deixar aberto esse convite, está gravado e é público. A gente está fazendo parte hoje da mesma OAB, né? Da mesma subseção. Onde hoje eu sou presidente da Comissão de Direitos Sucessórios. Eu quero ter o prazer, não só, eu sei que você já está comigo nisso, mas eu quero montar um evento contigo para a gente trazer um pouco da controladoria, trazer um pouco de gestão para a ideia de eu presos no escritório se tornar empresas de verdade e se estruturar. Então, nos bastidores, a gente vai organizar, coordenar a agenda aí para fazer esse evento ainda esse ano. Eu deduzo que pode ser lá entre setembro e outubro, se você tiver disponibilidade, já vê a tua melhor data. Acho que a gente pode fazer isso. E aí eu queria trazer essa provocação e essa pergunta para você. Como você vê o futuro da advocacia em termos de comunicação, imagem, essa justiça 4.0, esses avanços tecnológicos, a velocidade que as coisas têm mudado? Você acha que vai caminhar para algo mais humano? O que você pensa aí? Ou você acha que vai continuar aquela padrão bem distante, bem afastado? Então, ô Bel, eu acho assim, acho não engraçado, né, mas acho pensador essa pergunta, né, até de forma de responder. Porque a gente está vivendo um mundo muito tecnológico. E se a gente parar para pensar, a tecnologia não tem humanização. O chat GPT não tem amor. Se você perguntar para ele se ele te ama, ele não te responde. É sério, eu testei. Eu fiquei Eu uma nunca testei. teste para você saber. Eu fiquei 1 hora perguntando pro chat GPT se ele me amava. E ele só dava respostas contornadas e nunca fala, eu te amo também. Então, assim, no mundo que a gente está indo, para um mundo mais tecnológico, no sentido de atendimentos tecnológicos, eu tenho um pouquinho de receio de perder a humanização que a gente está criando. Vou ser sincero nesse sentido. Eu espero que isso não aconteça. Porque, assim, o que está sendo criado agora é literalmente o que a gente está falando. Humanização, empatia, é você olhar para o outro e falar, poxa, calma aí. Ela precisa sair daqui entendendo tudo. Então, se ela tem que entender tudo, eu tenho que falar de tal forma, de tal forma, de tal forma. Porque é a forma que ela vai entender. Não adianta eu falar de outra forma porque ela não vai entender. Essa é a questão principal, entendeu? Então, assim, eu tenho esse receio. Não vou mentir. Que com o avanço da tecnologia a gente perca um pouco a humanização, né? Eu perco um pouco a compaixão. A gente vê petições aí feitas literalmente por IA que não tem mais aquele sentimento. Eu sou o mesmo, eu amo colocar sentimento em petição. Petição inicial, eu trago a vivência daquela pessoa, o sentimento que ela sofreu. Tudo pode ser dano moral, o que for. Eu tento trazer por leitor, que no caso é o juiz, o quanto que a pessoa sofreu, que é essa humanização que a gente está falando aqui. Estou trazendo para um outro sentido, mas é a humanização de comunicação e que precisa ser feita. Então, assim, eu espero que não. Luto para não acontecer o que é o meu receio, de perdermos essa humanização por causa da tecnologia.
Sinceramente, eu acredito que não, porque eu acredito que não vai perder. Eu acredito que a tecnologia vai começar a ter um pouco a mais dos nossos sentimentos. Deus quiser, a gente vai avançar para isso, né? E vejo que aos poucos a gente já está avançando nesse sentido, mas o meu medo era esse, mas eu acredito que não. Eu acredito que a gente vai evoluir mais ainda na advocacia nesse sentido, de ter ao ponto de ser mais humanos. O meu filho aqui latindo, gente. Não, Isso. eu te perguntei isso, Vitor, porque assim, agora trazendo uma observação pessoal e até um elogio muito grande, nesse último processo que a gente falava de 29 famílias perdendo suas casas, num processo cheio de injustiça, difícil de digerir, mas infelizmente injustiças também acontecem. Eu vi o quanto você não só se esforçava, mas o quanto as suas petições parecia que eram petições feitas às lágrimas, sabe? Era aquela petição de sofrimento, onde você trazia alma, você trazia coração, você trazia vida. E assim, eu achava tão incrível ainda ver pessoas tão empenhadas profundamente. E ali a gente não tá. Gente, eu não tô falando de envolvimento cliente-processo, eu não tô falando de envolvimento emocional, mas eu tô falando dele ouvir a verdade daquelas pessoas e traduzir aquela dor em palavras para que um juiz distante pudesse entender a realidade que estava acontecendo. E essa humanização é o que faz a gente ser seres humanos, né? A sensação de sentir, de sofrer, de ver, de se compadecer com aquilo, de ter empatia com aquela situação. E aí hoje a gente vê muita gente fazendo tudo por chat GPT, né? Que quase fala dele mesmo em terceira pessoa, assim, bem distante. Então, o advogado deste processo. Peraí, eu sou advogado desse processo. Mas é muito legal ver que essa nova geração, que é a tua geração, ainda tem esse olhar. Deixando claro, gente, que não é errado de forma alguma fazer petição pelo chat GPT, tá? Eu Não, a amo gente usa, inclusive todos nós usamos. E eu digo tudo assim, eu acho que o chat GPT é a inteligência artificial para colaborar com a inteligência humana, isso. com a nossa inteligência. E com um prompt bem feito, eu dou aula, inclusive, sobre chat GPT, eu tenho pílulas gravadas aí na internet. O ChatGPT, ele é uma ferramenta capaz, boa, eficaz. Ele facilita, ele economiza tempo. Ele é uma ferramenta extraordinária, veio para ficar. E o advogado que souber usar ele com inteligência jamais vai ser substituído e nem tem que ter medo. Ao contrário, ele vai ser preservado, ele vai gastar menos tempo, ele vai ter mais eficiência, mais eficácia e vai ter uma carreira muito melhor. Esse é o Então, ponto. é bom a gente até. Foi bom você pontuar para a gente levantar essas bandeiras. Pessoal, é triste, mas assim, a gente já tá com 1h10 de live, mas assim, é muito bom. Até teve o Edesvaldos que botou assim, boa noite para vocês, eu vou ter que sair, porque ele tem uma reunião, ou seja, tava com a gente até agora, querendo curtir, assim, em todos os momentos. Eu vou deixar essa live gravada para quem queira ver depois, quem queira rever. Vitor, muito obrigada pela sua generosidade, pelo seu brilhantismo, pela sua leveza, sua alegria, sua autenticidade. Eu acho que entre tudo que eu admiro em você, eu poderia ficar aqui rasgando muitas admirações. Acho você, como eu disse, definindo no início, você tinha uma faca e o queijo na mão, mas você tinha uma fome, uma vontade e cada vez se tornou melhor. A Bruna botou assim, Bruna Miranda botou brilhante. Obrigada, Bruna, pelo seu carinho. Obrigada por esse momento, obrigada por nos acompanhar. Vitor, obrigada pela sua generosidade. Quero muito te agradecer e ter muito mais vezes você com a gente, porque é um momento muito legal. Obrigada por apresentar os filhos aí, ó. O pet presente é bem gostoso. Hoje a gente vive uma geração de filhos de quatro patas. Ó, estão botando palminhas, então, ó, o pet fez sucesso, viu? Vai, faz sucesso, né, Tati? Gente, eu agradeço a todos que ficaram até aqui, dá um oizinho, meu filho. E assim, se atualizem. É a mensagem que eu dou para vocês. Se atualizem, estudem, modifiquem a forma de falar assim, se comuniquem bem, mas se comuniquem certo, porque às vezes você escreve, vamos lá, eu já escutei muito isso, você pode até escrever errado, mas se a pessoa do outro lado entendeu, tá comunicado e acabou. Então, assim, se comuniquem, saibam falar, saibam o que fazer, tenham técnica e
de tudo, se atualizem, não fiquem engessados de forma alguma. Não precisa aparecer numa live de terno e gravata, não preciso estar totalmente num lugar formal. Tô aqui, ó, em casa com a minha família, com meu filhinho de quatro patas. E é uma live que tá com muito sucesso e a gente trouxe vivências, técnicas, sabedorias e tudo que pode ser utilizado na sua vida. Obrigada, Vitor. Boa noite, pessoal. Muito obrigada por quem ficou até agora. Raquel, um beijo para você. Ana Beatriz, Bruna e todos os outros que ficaram presentes. É sempre para a gente um motivo de muita alegria. É ter vocês aqui. Divulguem, compartilhem. Traga dúvidas, fiquem à vontade para perguntar. Esse é um canal onde a gente abre para aproximar o advogado da sociedade, para a gente seguir realmente a nossa função, é unir colegas, é falar sobre áreas, curiosidades, enfim, é um papo gostoso, descontraído, com leveza, onde a gente busca exatamente o direito em dose dupla, onde eu tenho sempre um convidado advogado que vai trazer conhecimento, mas também vai aproximar a sociedade do direito, exatamente para unir essa classe e transbordar conhecimento para todo mundo. Vitor, muito obrigada e espero ter você num próximo momento. Em breve eu quero ter você no nosso podcast Construindo como Adulto, que eu acho que você vai trazer um conhecimento incrível. Vamos coordenar a agenda para isso também, viu? Muito obrigada e uma ótima noite. Agradeço, boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.